Olá, vamos falar do informativo 818 sobre processo penal, fuga repentina e busca pessoal em via pública. Vamos lá então. O destaque, exatamente como consta lá no site do STJ, tá assim: fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura fundada a suspeita a autorizar busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos. Beleza, vamos fatiar aqui, fragmentar esse destaque, porque ele é muito extenso, para facilitar a nossa compreensão. Então, vamos lá, fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial. Fugir correndo repentinamente passa a ideia de um movimento corporal brusco, né? Não é apenas um mudar de direção na caminhada, um desviar de olhar. Aqui há um movimento muito mais intenso. Beleza. Configura fundada suspeita a autorizar busca pessoal em via pública. Ou seja, configura a fundada suspeita exigida lá no 244 do CPP para que possa ser realizada de forma legítima uma busca pessoal. Só que o ônus da prova de que realmente havia fundada suspeita é do Estado. Por quê? Porque, usualmente, quem participou dessa atuação de apreensão, aí, de abordagem do acusado no momento da fuga repentina é a polícia. Então, usualmente amparado apenas na palavra dos policiais. E por isso, deve ser analisada essa fundada suspeita, se ela realmente é legítima. Essa análise deve ser feita por meio de um especial escrutínio, ou seja, uma análise mais rigorosa, uma verificação mais exigente. E isso ainda fica um pouco abstrato. E aí o destaque dá uma verticalizada, não tão assim, não suficiente, mas para a gente ter uma ideia do que ele está querendo dizer quando ele fala especial escrutínio. Ele fala especial escrutínio, o que implica rechaçar, ou seja, afastar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas, ou seja, contrariadas, por outros elementos dos autos. Então aqui, durante o inteiro teor, foi mencionado o artigo 244, que fala de busca pessoal que exige fundada suspeita, e ele fala também do artigo 5º, inciso 11, que traz a inviolabilidade do domicílio. E aqui a gente fala na questão do flagrante delito. E há, no inteiro teor, um paralelo sobre a diferença do standard probatório que se exige para uma busca pessoal e para uma busca domiciliar, para o ingresso em domicílio, certo? Inclusive, há menção no próprio corpo, lá no inteiro teor, sobre os crimes, sobre o crime de invasão domiciliar. Inclusive, ele menciona os dois, há uma certa divergência de quando dá a subsunção no 150 do Código Penal ou no 22 da Lei de Abuso de Autoridade, mas não dá para enfrentar isso aqui agora, porque senão vai ficar muito longo o nosso vídeo. Mas ele fala, olha, se não respeitar as regras legais e constitucionais, vai responder por crime de invasão de domicílio. Basicamente o que ele está falando. E ele também menciona a tese firmada com repercussão geral no tema 280 do Supremo, que era a questão era o que? Era provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão. Aí ele dá a descrição, né? Que era o grosso aqui, em que se discutia? Um recurso extraordinário em que se discutia, à luz dos dispositivos constitucionais, a legalidade ou não das provas obtidas mediante invasão de domicílio por autoridades policiais sem o devido mandado judicial de busca e apreensão. E qual que é a tese que foi firmada? A tese fala em fundadas razões. Vamos voltar lá e ver, olha, aqui no 244, quando eu falo em busca pessoal, fala-se em fundada suspeita. Veja a diferença. E o que ficou firmado ali? A tese do 280 do Supremo. Fala o seguinte: a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade,
e de nulidade dos atos praticados. Então veja a gravidade da violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Vamos lá. Aqui, pessoal, no inteiro teor, consta algumas coisas que eu acho que é válida a menção. Ele começa lá falando sobre critérios jurisprudenciais para realizar a busca pessoal. E consta num julgado da sexta turma os seguintes critérios. Com essas palavras ficou lá, tá? Ó, critérios para análise sobre a realização de buscas pessoais. Se apresentou as seguintes conclusões. 2 pontos. Primeiro, exige-se, em termos de standard probatório, para busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita, que é a justa causa aqui, baseada em um juízo de probabilidade descrita com a maior precisão possível, aferida de modo concreto, de modo objetivo, concreto também, né? E devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias, né, do caso concreto, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência de busca pessoal veicular. E um outro ponto que ficou de exigência é o seguinte: não satisfazem a exigência legal por si sós meras informações de fonte não identificada, por exemplo, denúncia anônima, ou intuições, impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente no tirocínio policial. Pessoal, a gente precisa fazer uma observação aqui, o seguinte. O STJ, essa passagem aqui, com todo respeito, ela foi um pouco infeliz. Porque tirocínio policial, aqui no texto, ficou como uma coisa extremamente negativa, como se fosse uma atitude preconceituosa e extremamente subjetiva do policial no momento de verificar a necessidade de uma abordagem pessoal ou de proceder com qualquer diligência ostensiva. O que acontece aqui? Tirocínio é uma técnica. O tirocínio tem aspectos objetivos e subjetivos. É uma análise estudada, que tem até doutrina dentro da Polícia Militar ensinando, né, quais são os parâmetros de ordem objetiva e subjetiva pela repetição de todo aquele processo de treinamento, de trabalho ostensivo. É feito todo um estudo sobre quando é a melhor hora de atuação do policial. Isso é estudado, isso não é um achismo. Então aqui deve-se entender que o mau uso do tirocínio policial pode ser tido como algo ilegítimo, mas tirocínio policial não é algo necessariamente negativo, como passa a impressão aqui no julgado. Muito cuidado com isso aí, porque às vezes alguns julgados podem bagunçar a cabeça da gente em noções básicas de determinados conceitos importantes. Então, tirocínio policial, em que pese foi colocado como uma coisa negativa aqui, tirocínio policial, que você pode entender como negativo, é aquele baseado só em impressões subjetivas, aquele que não é o bom tirocínio policial, certo? Beleza. E aqui outra coisa que aparece muito em prova, vem aparecendo muito em prova, é a questão do perfilamento racial na abordagem policial, que está ligado justamente a esse mau exercício do tirocínio policial. O que significa esse perfilamento racial? Ele não está mencionado de forma direta no julgado, mas a vinculação aqui é muito grande. Perfilamento racial é um ato de suspeitar de maneira preconceituosa, né? Como é que feito de que forma? Por meio de generalizações fundadas na raça, cor, descendência, nacionalidade ou etnia, ao invés de evidências objetivas ou do comportamento do indivíduo. E com isso são feitas abordagens policiais de forma preconceituosa ou até mesmo revistas minuciosas. Por exemplo, aborda-se um branco e um negro e a revista do negro é muito mais minuciosa do que a do branco. Também seria uma forma aí de perfilamento racial. Então, perfilamento racial necessariamente é algo negativo. Tirocínio policial, se ele é bem conduzido e feito sobre as regras e a doutrina militar, é um exercício legítimo. O julgado pôs aqui como impressões subjetivas. Então a gente tem que pensar num exercício mal feito do tirocínio policial. Beleza. E aí,
consta algumas passagens do Supremo também. Ele fala, ó, o Supremo, quando fala da necessidade de elemento objetivo para a busca pessoal. Aí ele fala assim, lá, uma decisão que é mencionada no inteiro teor. A busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física, que justamente é o que a gente acabou de falar, que é o perfilamento racial. E aqui há uma observação interessante que foi feita pelo próprio STJ sobre a má interpretação que foi dada sobre um julgado recente do Supremo. O STJ falou, olha, estão interpretando equivocadamente a decisão do Supremo sobre a fuga e ingresso no domicílio. Porque na decisão do plenário do Supremo, que foi o HC 169-788, que veio de São Paulo, lá não houve maioria no colegiado para estabelecer a tese de que a fuga do suspeito para o interior da residência ao avistar a polícia justifica por si só o ingresso policial, o ingresso domiciliar, perdão. Então, estão fazendo confusão com isso. Quem falou não fui eu, foi o STJ. Pode olhar lá no inteiro teor. Sobre a fuga repentina, ele também menciona a questão do standard probatório. Aí ele fala, olha a diferença para você entender quando se fala de standard probatório. Atitude, embora a atitude de correr de forma repentina, embora não justifique uma busca domiciliar sem mandado, pode justificar uma busca pessoal em via pública. É preciso invocar a noção de standards probatórios, os quais devem seguir uma tendência progressiva de acordo com a gravidade da medida a ser adotada. Então, são os modelos de constatação ensinados aí por Gustavo Badaró e tantos outros professores depois dele, né? A proteção contra buscas pessoais abusivas e contra a inviolabilidade do domicílio, o grau de proteção aqui é diferente e por isso a gente tem que fazer essa distinção na hora de falar, olha, o que é legítimo na hora de busca sem mandado. Aí vem a explicação no próprio interteor. Olha, quando eu falo de busca pessoal, a proteção contra buscas pessoais arbitrárias, ela está lá no Código Penal, no 244, que a gente falou já dele aqui, né? Vou pôr ele aqui de novo. E decorre apenas indiretamente das proteções constitucionais, a privacidade, intimidade e liberdade. Agora, a inviolabilidade do domicílio, ela está prevista expressamente em diversos diplomas internacionais de proteção aos direitos humanos e também de forma expressa na Constituição Federal, sendo inclusive uma cláusula pétrea, certo? Então, é muito diferente o tratamento que pode ser dado a uma busca pessoal e ao ingresso domiciliar. O que mais? A gente já falou da diferença de fundadas razões e fundada suspeita, né? Deixa eu ver se tem algo interessante. Tá. Olha, tem que ficar claro isso aqui. Fuga repentina não configura flagrante delito. A atitude de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial não configura por si só flagrante delito. Trata-se, todavia, de conduta intensa e marcante, que consiste em um fato objetivo, não meramente subjetivo ou intuitivo, é visível e é controlável pelo judiciário porque ele tem esse aspecto objetivo. Controlável pelo judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera uma suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito, que é um conceito mais amplo do que situação de flagrante delito. Perceba o tanto que é diferente a questão da busca pessoal e do ingresso no domicílio. Continuando aqui sobre as questões destacadas no inteiro teor. Isso aqui é interessante. A questão da mudança de entendimento sobre o depoimento de testemunhas policiais. Pessoal, tem que fazer esse comentário aqui. Infelizmente o vídeo ficou muito grande, vocês me desculpem, mas é preciso ser dito. Olha, qual era o entendimento em um passado recente sobre a credibilidade aí do depoimento de testemunhas policiais? Era assim,
O policial é um agente do Estado, ele age em nome do Estado, é a polícia ostensiva, é a segurança pública agindo. Então, pelo menos inicialmente, a princípio, o que ele fala tem fé pública, ele é um agente do Estado. Só não vai valer o que ele falar se eu olhar que está totalmente discrepante ou do conjunto probatório ou não tem ali coerência nenhuma com os demais elementos de prova ou indícios de prova. E aí realmente não vai ser possível eu dar credibilidade àquele depoimento da testemunha policial. Hoje a visão é outra. E mudou radicalmente. Inclusive em passagens de outros julgados, consta assim, não há razões para se dar peso diferente ao testemunho policial. Deve ser verificado da mesma forma que se verifica o testemunho de qualquer outra testemunha. E aí, no caso aqui desse julgado, ele ainda pesa um pouco mais em desfavor da credibilidade da palavra do policial em relação à fundada suspeita no caso de fuga repentina, porque ele fala assim, olha, o ônus é exclusivo, o ônus é do Estado, né? E só quem vai estar em contato com isso na hora da fuga, do ato de perseguir esse fugitivo, esse acusado, esse suspeito, vai ser a polícia, tão somente. Então, precisa passar por um especial escrutínio. Então, veja que houve uma mudança brusca em relação ao entendimento sobre o depoimento de testemunhas policiais. Sobre a conclusão do julgado, consta o seguinte: conclui-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública. Porém, a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparado apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica, o que está dito ali no destaque, que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos. Inclusive no caso concreto, qual foi a passagem que ele nos trouxe do caso concreto que gerou esse informativo? No caso concreto, o réu, ao avistar uma viatura policial que fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu em fuga para um terreno baldio, o que motivou a revista pessoal na qual foram encontradas drogas. Assim, diante das premissas estabelecidas e da ausência de elementos suficientes para infirmar ou desacreditar a versão policial, mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de corpo de delito a autorizar a busca pessoal prevista no 244 do CPP. Então, veja que a pessoa estava num terreno baldio, não foi considerado invasão de domicílio, porque ninguém mora num terreno, certo? Então, fique atento a esses detalhes também. Pessoal, peço desculpas pela extensão do vídeo, mas eram informações preciosas aqui, certo? Um abração para vocês, fiquem com Deus, obrigado pelo tempo, pela paciência e até o próximo vídeo.